Olá, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu peço que vocês peguem a apostila, o caderno, para poder acompanhar essa aula, tá certo? Então, a apostila de vocês, página 423, módulo 5. Apostila, página 423, módulo 5. O nome do nosso módulo é o conjunto dos números racionais, a representação decimal. Nesse módulo, a apresentação dele traz essa imagem. Então, essa imagem ela não está à toa aqui, tá? E no rodapé da apostila aqui tem duas perguntinhas a respeito dessa imagem. Então, o que você entende da imagem apresentada e o conhecimento matemático pode ajudar a analisar questões ambientais? Então, fica essas duas perguntas para vocês refletirem um pouquinho a respeito da imagem que está apresentada aqui. E mais ao longo do módulo, nós vamos voltar a trabalhar essas duas perguntinhas aqui, tá certo? Então, vamos lá. O conjunto dos números racionais e a representação decimal. Na verdade, nós já trabalhamos nesse ano, no comecinho do ano, falando um pouco sobre o conjunto dos números racionais, né? E aí, naquele momento, nós trabalhamos um pouco a respeito do número racional, aquele número escrito com vírgula e tudo mais, tá? Agora a gente vai entender um pouco mais a respeito desses números racionais e essa representação decimal, tá? Vamos lá então para a próxima página. Tem esse textinho aqui que fala do contexto com números racionais na representação decimal, tá? E aqui a gente tem, né, a questão, um número na representação decimal também pode ser representado na forma de fração ou na forma de porcentagem, tá certo? Ele pode ser escrito na forma de fração ou pode ser escrito na forma de porcentagem, tá ok? Bom, volta aqui. A palavra racional vem de razão, que significa fração. Então, a palavra razão, ela significa fração. E eu já falei com vocês, né, na sala de aula esse ano, que fração representa uma divisão, tá? Então, assim, todo número racional pode ser escrito na forma fracionária, ok? Bom, a gente vai trabalhar melhor isso daqui mais para frente um pouquinho. O que vocês vão fazer agora, de imediato? Vocês vão pegar na apostila, nessa mesma página que nós estamos, tem nessa página, na página posterior, tem 3 textos que eu quero que vocês leiam. O primeiro texto é desmatamento, é a segunda maior causa das mudanças climáticas. Depois tem o texto pobreza e meio ambiente. E na página seguinte tem o texto Parque da Tijuca é exemplo de conservação. Então, vocês vão ler esses 3 textos que foram extraídos do relatório divulgado em 2018 pela ONU, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Então, vocês vão ler os textos e vão grifar, destacar com marca-texto todos os números que aparecem nesses 3 textos. Então, você vai ler e com o marca-texto, onde aparecer número, você grifa. Seja ele na forma de porcentagem, seja ele na forma de um número decimal, com vírgula. Tudo que aparecer de número, você vai grifando, tá? Daí, terminou de grifar, vocês vão encontrar 4 perguntinhas aí, 4 questões que vocês têm que responder, que está nessa página 425, tá? Então, de acordo com o que vocês grifaram dos textos que vocês leram, vocês vão tentar responder essas 4 perguntinhas aí, tá bom? Bom, depois que vocês fizeram isso, depois que vocês leram o texto, responderam essas perguntas, a gente vai entrar para uma próxima etapa. E aí, eu aconselho vocês irem pausando o vídeo. Conforme eu vou dando a orientação do que fazer, vocês vão pausando o vídeo, faz o que é para fazer, depois retoma o vídeo.
Porque se vocês assistirem o vídeo até o final, depois vocês vão ficar com dificuldade de fazer o exercício. Então, vai pausando o vídeo e vai fazendo, tá? Então, depois que vocês terminaram esses 4 exercícios, tem a próxima página, que é os números racionais na representação decimal, tá? Então, agora a gente vai trabalhar realmente os números racionais, aqueles com vírgula, que nós já começamos a trabalhar isso em sala de aula, tá? Vocês vão se lembrar bem. Então, na verdade, ele fala assim, os números com vírgula que não estão na escrita simplificada são chamados números racionais na representação decimal. O que são os números na escrita simplificada? Os números na escrita simplificada são aqueles números, a gente vai ver um pouquinho aqui para frente, aqueles números que a gente simplifica. Por exemplo, aparece no jornal uma reportagem falando assim, 2,5 bilhões. Então, tá lá, 2,5 bi. Esse número está na escrita simplificada, lembra que a gente já trabalhou isso esse ano? Então, seria 2 bilhões e 500 milhões, né? Só que na escrita simplificada ele fica como 2,5 bi, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, 2,5 milhões é um número natural, pois só tem ordens inteiras. Mas um número representado com vírgula nem sempre está na escrita simplificada, como é o caso de 1,25. Então, vocês grifaram esse número lá no texto, não grifaram? Então, aqui ele está na escrita simplificada, ó, 2,5 milhões. Então, seria 2 milhões e 500 mil. Lembra que nós já fizemos isso na sala de aula? Então, aqui ele está na escrita simplificada, 2,5 milhões. Aqui, isso aqui não é um número na escrita simplificada, porque ele não fala nada que ordem que ele está. Então, é simplesmente 1,25. Isso aqui, ele é um número na escrita, na representação decimal, né? Então, os números com vírgula que não estão na escrita simplificada são chamados números racionais na representação decimal. Então, a gente vai explorar, então, esse tipo de número, tá? Relacionado com o sistema de numeração decimal. Olha esse quadro que vocês têm na apostila aí. Então, esse quadro, ele fala assim, considere o quadro de ordens abaixo com o número 500. Vocês vão precisar usar uma calculadora agora, tá? Pode ser a calculadora do celular de vocês. E aí, vocês vão fazer a divisão por 10. Então, várias divisões sucessivas por 10, tá? Então, olha só, vamos entender esse quadro. Esse quadro, ele tá assim, ó, 500, vírgula, e não tem mais nada aqui. Então, as ordens inteiras são unidade, dezena, centena, né? E aqui, se a gente tivesse mais, seria unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante, tá? O que fica depois da vírgula, então a gente tem aqui as ordens decimais. Nós temos aqui o décimo, o centésimo, o milésimo, tá? Se eu tivesse mais alguma coisa para cá, eu teria décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milésimo de milésimo e assim por diante, tá? Então, o que vocês têm que fazer aqui? Vocês vão fazer 5 divisões, olha, 5 vezes. Então, vocês têm aqui o número 500, né? E aí, vocês vão pegar, colocar na calculadora 500 e vão fazer dividido por 10 igual. Apertou a tecla igual, vocês vão colocar o valor que deu, o resultado que deu aqui na primeira linha. Então, 500 dividido por 10, vamos pegar um exemplo. Eu vou dar a primeira linha para vocês seguirem. 500 dividido por 10 deu 50. Então, você vem aqui, ó, 5 e 0, né? Depois, na segunda divisão, então, você vai pegar o 50, que deu como resultado, e vai colocar lá, dividido por 10, e aperta a tecla igual.
e vai colocar o resultado aqui. E aí você vai colocar todos os seus resultados das suas divisões aqui, tá bom? E aí você vai ver o que vai dar, anota tudo certinho aí. Aí, ele pede aqui, ó, na letra A, registre as divisões que você realizou. Então, a primeira divisão, 500 dividido por 10, deu quanto? 50, não foi que nós fizemos ali? Beleza. E a segunda divisão, 50 dividido por 10, igual. A terceira, quarta e a quinta divisão. Aí você vai responder a perguntinha B. O que você observa em relação ao algarismo 5 em cada divisão? O que aconteceu com o algarismo 5? Nesse quadro aqui, ó, era 500, depois ficou 50, depois foi indo, foi indo, foi indo. Então, você vai ver o que foi que aconteceu com esse algarismo 5, tá? Responde com as suas palavras, não tem problema, depois a gente vai fazer a correção de tudo isso, tá bom? Na letra C, fala assim, no quadro de ordens, cada ordem da esquerda é 10 vezes maior que a ordem que está imediatamente à sua direita. O quadro de ordem, gente, é esse aqui, ó, tá? Então, cada ordem que está à esquerda é 10 vezes maior do que o que está na direita. Então, a ordem que está à esquerda da unidade é a dezena. Então, a dezena é 10 vezes maior que a unidade. A ordem que está na esquerda da dezena é a centena. A centena é 10 vezes maior que a dezena, tá? E a mesma coisa a gente vai ver para as ordens menores. Então, quem está à direita é 10 vezes menor do que o que está a ordem que a gente está. Então, por exemplo, o décimo é 10 vezes menor que a unidade. O centésimo é 10 vezes menor que o décimo, e assim por diante, tá? Então, é isso que está falando aqui, ó. Então, a ordem que está à esquerda é 10 vezes maior. A ordem que está à direita, da que você quer como referência, é 10 vezes menor, tá bom? De 10 em 10, a gente vai passando as ordens aí. Assim, você vai completar isso daqui. O décimo é... O que o décimo é em relação à ordem da unidade? Tá? O décimo é a 10ª parte da unidade. Vou dar a primeira linha para vocês. O décimo é a 10ª parte da unidade. Ou seja, 1 dividido por 10 é igual, você põe o resultado aqui. Pode usar a sua calculadora para fazer, tá? O centésimo é qual parte do décimo? Olha no quadro que eu falei, ó. O centésimo é qual parte do décimo? O décimo, na primeira linha, nós falamos que ele é o quê? Ele é a 10ª parte da unidade, não é? Então, é a mesma coisa, você vai continuar aqui, tá? Continua as demais atividades que tem aqui, ó. Tenta, pensa um pouquinho, depois eu vou dar o resultado para vocês. Depois a gente vai fazer a correção, mas eu quero que vocês pensem primeiro, tá? Tenta fazer aí. O exercício 2, ele fala assim, com a calculadora, de novo a calculadora, continua com a calculadora, tá? Com a calculadora, complete os esquemas e escreva como são lidos os resultados de cada divisão. Então, olha só na A. Eu tenho aqui 1 dividido por 10. Quanto é 1 dividido por 10? Bate na calculadora. Põe o resultado aqui. Esse resultado que você encontrou, você vai fazer dividido por 10. Coloca o resultado aqui. Esse resultado que você encontrou, dividido por 10 e coloca o resultado aqui, tá? Aqui embaixo, 1. Como é que eu faço a leitura? Como que é lido esse número? Uma unidade ou um inteiro. Como é que eu faço a leitura do número que deu aqui? Aí você vai usar, ou seja, 1/10, ou 1/100, ou 1/1000, tá? Então, são esses nomes que você vai utilizar. 1/10, 1/100, 1/1000, de acordo com o resultado da sua divisão. Analisa o que deu. Por exemplo, 13. 13 é o quê?
13 unidades ou 13 inteiros, não é? Daí você vai dividir por 10. Quanto que deu? Então, se de repente deu lá 1 inteiro e tantos décimos, né? Ou 2 inteiros e tantos décimos. E assim vocês vão fazendo, tá bom? É isso que é para vocês fazerem aí no exercício 2. Eu acredito que vocês vão conseguir. Bom, depois que vocês fizeram todos esses exercícios, a gente passa para essa parte que é os números racionais na representação decimal e o sistema de numeração decimal. O nosso sistema de numeração, ele é decimal, pois a gente usa a base 10, tá? A gente conta de 10 em 10. Então, 10 unidades dá uma dezena, 10 dezenas dá uma centena, 10 centenas dá uma unidade de milhar, e assim por diante. Isso nós também já trabalhamos esse ano, quando a gente começou lá no início do ano, que a gente trabalhou as numerações, números indo-arábicos, né? A gente viu a numeração egípcia, a gente falou que o nosso sistema de numeração, ele é base 10. Tá? Bom, daí a gente tem então as unidades decimais, que vem o décimo, o centésimo, o milésimo, tá? Então, olha esse quadro aí, tá explicando certinho. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, ou as ordens, essas são as ordens inteiras. Tem as ordens decimais, décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Décimo de milésimo, e continua, tá? A gente tem como fazer a representação de duas maneiras. A gente pode fazer essa leitura dos números de duas maneiras, tá? Então, 0,2, eu posso falar 2 décimos, tá? Quando eu faço isso, eu estou na representação por extenso. Então, qual que é a representação por extenso? Escreve como se lê perfeitamente, 2 décimos. Ou eu tenho a representação mista, que ao invés de escrever o número 2, eu coloco o algarismo 2. Então, 2 décimos. Aqui, dessa forma, é a representação mista. Se eu quiser representação por extenso, eu tenho que escrever 2 décimos, tá? Então, representação por extenso, eu escrevo 2 décimos. A representação mista, eu coloco o algarismo 2 e só escrevo a palavra décimos, tá? Olha esse daqui, 8 inteiros e 75 centésimos. Então, o que eu escrevo? 8 inteiros e 75 centésimos. Essa é a representação por extenso, escrevo todas as palavras. Se eu quiser representação mista, eu escrevo os algarismos, eu uso o algarismo para representar o número e escrevo só a palavra inteiros, décimos, centésimos, tá? Então, vai ficar 8 inteiros e 75 centésimos. Então, olha, eu coloquei o algarismo 8 e coloquei os algarismos do número 75. Não escrevi a palavra. Então, essa é a representação mista. Tudo bem? Então, representação por extenso, eu escrevo todas as palavras. Representação mista, os números eu coloco com algarismos e escrevo somente depois a palavra que eu preciso para representar a ordem. Tá certo? Bom, pessoal, então, ó, nós estamos chegando no final da nossa aula de hoje. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os exercícios de 1 a 3 da página 428. Aqui eu coloquei errado, é 428 e 429, tá? Então, nós temos que fazer os exercícios de 1 a 3 dessas páginas. Depois que vocês fizerem, eu deixei uma tarefinha aqui. A tarefa é do Em Casa, tá? Página 437, exercícios de 1, 2 e 3. Resolve esses exercícios no caderno, tira uma foto e me envia no ClassApp, tá ok? Lembrando que vocês não estão de férias, vocês só estão em casa, mas as aulas continuam. Então, eu vou estar anotando quem é que está fazendo a tarefinha e me mandando. Beleza, pessoal? Então, façam lá os exercícios da aula que eu passei, mais essa tarefa, tá? Manda a tarefa para mim no ClassApp e a próxima aula a gente faz a correção de tudo isso, ok? Até mais!